Bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja preparado aí para iniciarmos os nossos trabalhos. Todo mundo mais ou menos vivo? Como é que está aí a situação? Mais ou menos vivo? Mais ou menos dando certo, né? As coisas funcionando. Dá uma luz aqui. Muito bem. Gente, hoje a gente tem aí um desafio de voltar um pouquinho na nossa conversa, como vimos seguindo com a nossa aula, e fazer uma revisão do conteúdo de C1, né? Já que nós pretendemos ter condições para fazer razoavelmente bem a atividade que foi pedida. Hoje eu vou precisar de vocês, porque a aula é mais vocês do que eu. Eu havia deixado um exercício de revisão disponível, né? Pois é. Então, querendo o fim do EAD, não sei se eu quero o fim do EAD por enquanto, não. Não é muito agradável por um lado, mas por outro não temos melhores condições, né? Como é que a gente vai andar na rua se nós não temos respiradores suficientes nem para as UTIs que nós temos, né? Então tá meio difícil andar na rua. Ninguém faz isolamento, né? Aqui em Vitória, não sei como é que tá por aí, mas em Vitória a gente tem dos índices mais baixos de isolamento do Brasil. A gente está até com sorte de não ter mais casos, porque nós temos aí 42% das pessoas em Vitória fazendo isolamento, quando o ideal é 70%. A gente precisa dobrar esse isolamento. Então, como as pessoas não colaboram, né, acredito que a situação vai se estendendo. Mas, enfim, vamos adaptando e fazendo como podemos, né? Então, eu compartilho aí do pesar da situação com muitos de vocês, acredito aí que nós coincidimos nesse ponto. Hoje, principalmente, eu não acordei muito bem por conta das últimas notícias que nós temos tido aí no nosso país. Então acordei bastante preocupado. Mas vamos prosseguir no nosso ato de fé, né? Senão a gente não levanta da cama de manhã, na verdade. Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso exercício de revisão, né, que estava lá disponível no AVA, desde o começo, né? Desde o primeiro dia de aula lá já estava disponível. Nós temos exercícios de revisão de C1, de C2 e de C3, tá? Então já está lá disponível. Tem uma aba que é só para exercícios, revisão, atividade do tipo. Então vocês podem depois acessar lá com calma para ver os demais. Acredito que está aparecendo aí compartilhado para vocês esse exercício de C1. Nós temos 21 perguntas para tentar cobrir, conversar e tirar as dúvidas de vocês hoje. Acredito que seja suficiente até meio-dia para que a gente faça isso. Com a turma da noite a gente conseguiu fazer na terça-feira, então acredito que com vocês igualmente será possível, né? Não só por conta desse semestre, mas são vários semestres já fazendo revisão, então a experiência conta que geralmente funciona. Na verdade, eu não lembro de nenhum semestre que deu errado, então estou aqui nessa confiança. Vou ler para vocês novamente, porque eu acredito que deve ter alguns aí que estão com celular, não estão com computador, e aí dificulta a visualização da tela que está compartilhada. Eu vou ler. Eu vou... Bom, Nicole, você tem que dar uma olhada aí
né, Maria? Você tem que dar uma olhada aí. Você tem que dar uma olhada aí na sua configuração. Beleza? Dá uma olhada aí para ver como é que está acontecendo. Tá? Muito bem. A Tainá está lembrando aqui a gente para clicar, tem um botãozinho que tem um arquinho com uma seta escrito Join Audio. Então é só vocês clicarem aí em Join Audio. Ajuda os colegas, por favor, quem puder. Estou aqui digitando no chat para poder ver se o pessoal consegue. Uhum. Tá tudo funcionando aí com quem estava com dificuldade? Bom, eu vou aqui novamente cancelar o áudio de todo mundo, só por segurança. E aí a gente prossegue. Então vamos lá. Nós temos aqui 21 perguntas, como eu estava falando. A primeira e a segunda são a respeito da contextualização histórica, né? A nossa primeira aula. Então, estou pedindo para vocês descreverem aspectos culturais, econômicos, tecnológicos, políticos, enfim. Lembrar como é que era o contexto daquele período no qual surgiu essas escolas de psicologia que a gente está estudando. Também queria que vocês vissem, né, na questão 2, para quem que essa psicologia foi desenvolvida, né? Então lembrar que essa psicologia ela foi entregue enquanto uma demanda dos jovens adultos daquele período, tá? Então, duas questões de cunho histórico ali bastante diretas. Terceira questão, descrever os paradigmas das primeira, segunda e terceira força, né? Tentar apontar ali alguns conceitos: homem, mundo e relação entre eles, ok? Essa é a terceira questão, basicamente. Quarta questão, a gente tentar fazer um levantamento de quais são as bases para a terceira força, o que vai sustentar a terceira força. Quinta, o que é o humanismo, que características nós podemos destacar em relação ao humanismo. Sexta pergunta. Na sexta pergunta, a gente tem que voltar lá para o texto, né? Então, recomendaria que vocês voltassem lá para o texto e destacar aqueles conceitos, né? Aquelas definições de humanismo que nós temos no texto da nossa aula 2. Sétima pergunta, né? A gente vai delinear um pouco melhor, né? O que a gente entende por um movimento de terceira força, quais são características comuns a esses autores, quais são as influências do movimento humanista para essa psicologia, né? Então, a gente vê que perguntas 5, 6, 7 e 8 são perguntas que funcionam em bloco, um grande guarda-chuva, né, para falar de uma aula ou duas aulas especificamente que a gente teve. E aí, a partir da nona pergunta, a gente entra em aspectos mais específicos de filosofia, né? Então, qual a diferença entre atitude natural e fenomenológica? Depois, né, qual que era a ideia da atitude fenomenológica, né, enquanto uma contribuição do avanço científico? Qual que era a ideia que o Russell tinha para fazer essa contribuição dele, né? Qual que é a diferença desse posicionamento do Russell em relação ao posicionamento do Comte, por exemplo, né, com a ideia do positivismo? O que é consciência intencional, né? Quando o Russell vai falar
sobre a fenomenologia, ele se baseia numa contribuição de um professor dele, que é o Franz Brentano, que por acaso também deu aula para o Freud, né? Então, o Brentano já apresenta para o Russell esse conceito que é muito importante, que é consciência intencional. Então, a gente precisa saber o que é isso, porque isso é o que define todas as escolas de psicologia, né, de terceira força, né, essas escolas humanistas. Isso é muito importante, tá? Me arriscaria a dizer também que é muito importante até para o movimento cognitivista, a partir da década de 60. Muito bem. 13ª pergunta, né? A gente tem aí, na verdade, 13ª e 14ª, né? Abordando o que é existencialismo, e depois eu pergunto especificamente sobre o Sartre e o conceito dele de angústia, qual que é a importância disso para a psicologia, né? Como é que a gente poderia entender isso como importante para a psicologia. 15ª, a ponte que o Heidegger faz da fenomenologia para o existencialismo, né? A gente esteve ali com 3 aulas falando sobre as 4 dimensões da existência que ele havia pontuado para a gente, ok? 16ª pergunta é sobre o Merleau-Ponty. Ele faz uma mudança, né? Ou um esclarecimento, talvez poderia dizer assim, um esclarecimento sobre a noção de consciência intencional, e ele desloca isso da ordem do pensamento para o corpo. Então, essa é a 16ª pergunta. E aí nós temos as perguntas 17, 18, 19 e 20, perguntando do Buber. O que é eu, tu, eu, isso e as implicações desses conceitos para ele. E a 21ª, né, destacando qual é o posicionamento, então, das escolas de terceira força em relação a diagnóstico. Mas não só diagnóstico, né, sobre manejo, o trabalho do psicólogo de maneira geral. Então, vocês podem reparar que nós temos 21 perguntas. São 21 perguntas bem detalhadas, tá? E o objetivo das perguntas estarem assim bem detalhadas é para poder facilitar para vocês, para ser um roteiro de estudo, né? É um roteiro de estudo. Tudinho que a gente estudou está aqui nessas 21 perguntas, de maneira bastante minuciosa. Vocês vão reparar que nessas perguntas nós temos perguntas que se sobrepõem. É até difícil responder alguma dessas perguntas de maneira isolada, sem tocar na outra, né? Então, quando vocês forem estudando em casa, imaginem que conforme vocês vão respondendo, vocês podem responder às vezes 2 ou 3 perguntas junto, tá? Isso não é um problema, ok? Então, só isso enquanto uma orientação para estudo. Eu fiz bastante pergunta para realmente ficar detalhado e a gente não deixar passar nenhum ponto. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer então? Eu vou abrir aqui um quadro branco, né, como se a gente estivesse em sala, para eu podendo tirar as dúvidas de vocês, e aí eu posso escrever, que aí facilita como se fosse num quadro, né, conforme eu fosse falando e tal. E enfim, vou tentar fazer o mais próximo possível de uma aula de revisão, né, em sala de aula presencial, tá? Nessa nossa sala virtual aqui. Ok? Mas eu preciso de vocês, porque a revisão é para vocês. Então não adianta eu ficar falando de novo todo o conteúdo. Vocês já tiveram aula aí sobre processo de aprendizado e vocês sabem que a gente não aprende quando entra informação. A gente aprende quando a gente testa a informação. Então a gente só aprende quando a gente faz. Certo? Então eu preciso da ajuda de vocês agora para que vocês façam. Então, preciso que vocês se posicionem, se coloquem e apareçam para que a gente possa dialogar e aí a gente constituir essa aprendizagem de fato. Tá bom? Então, eu vou retirar aqui as perguntas. Essas perguntas estão disponíveis no Ava, então quem precisar só abrir o Ava, que as perguntas estão todas lá, né? Não sei como é que está aí entre os nossos participantes,
representantes de turma, por favor, meninas, né? Ou quem tiver acesso ao AVA aí mais fácil, quiser baixar, manda para os outros, né? No grupo da turma via WhatsApp, sei lá. E eu vou aqui tirar a tela com as perguntas para que a gente tenha o nosso quadro em branco. Beleza? Muito bem. E agora é que o bicho vai pegar. Deixar eu me organizando aqui no meu quadro, botar o chat aqui no cantinho. E vocês já podem se preparar para me dizer o que vocês precisam, por onde que a gente vai começar a nossa revisão. Professor, Pode falar. qual é o intuito da atividade da aula que vem? Já que você passou uma atividade em grupo para ser entregue até, se eu não me engano, no dia 27? Positivo, nossa próxima aula é dia 24. E qual seria o intuito da atividade que você iria passar para a gente na aula que vem? Eu vou, na próxima aula, eu vou estar auxiliando vocês a fazer a atividade. Ah, sim, sim. Tranquilo, então. Obrigado. Ok? A gente vai ter a oportunidade de estar fazendo a atividade juntos, na medida do possível. Esse trabalho pode estar sendo feito de maneira individual ou somente em grupo? Somente em grupo. Essa é a orientação que a gente tem da instituição. Tá? Tá Então, bom, foi pedido que a gente por- fizesse isso em grupo. Porque porque eu não... a gente está entendendo, né, pela resolução institucional, que vocês dialogando para montar o trabalho, vocês aprendem mais do que tentando fazer sozinho. Então, além de ser uma questão avaliativa, também é uma tentativa de que a gente crie aí uma possibilidade de aprendizagem com a atividade, não só de avaliação, né? Além de que a gente também está precisando de um pouco de interação, na verdade, ficando em casa está um pouco chato sozinho. A gente está tentando promover algo que simule o mais próximo possível sala de aula. Tá bom, Nosso então. esforço. Beleza? É porque eu tô com um pouco de dificuldade em encontrar grupos para fazer atividade em sala. Mas aí eu tento me encaixar em algum grupo. Sim, lembrando que a gente vai estar fazendo aí né, grupos de tamanho infinito, né? Existe uma configuração aí esperada, né, para que a gente faça isso em quartetos, de preferência, se for possível. E é bom que você já está colocando isso aqui aberto na aula. Nós estamos aqui com bastante gente, não todos, mas bastante participando no momento. Então, todo mundo já fica ciente aí. Quem tiver com uma vaguinha, por favor, puxe o nosso colega para formar um grupo. Beleza? Isso daí é uma colaboração de todos, né? Então, a gente, no momento, está precisando muito de colaborar. Obrigado por trazer a dúvida e por compartilhar a sua necessidade, tá? Eu que agradeço, professor. Obrigado. Que isso. Precisando, você me procura, tá? No particular, se precisar de alguma coisa. Bom, Pamela está pedindo para começar do meio para o fim. É isso mesmo, Pamela? Começarmos do começo para o fim? Não, não é que necessariamente a gente vai começar do início, né? Mas é só para ter uma noção, né? Então, alguém tem alguma outra ideia aí? Ou a gente segue Pamela e começa com fenomenologia? Talvez, né, Pamela, você está falando aqui de começar pela 12. Se a gente for falar de fenomenologia, então talvez eu começasse com a 9, né? Talvez fosse interessante. Ou até pela 12, né? Mas, enfim.
Rafaela quer começar pelo começo, Suelen também. Mais alguém? Uhum. Então tá bom, Maria. Tá, vamos fazendo o seguinte. Eu vou começando pelo comecinho aqui, tá? É, E aí, isso aí, né, Pamela? E conforme a gente for passando uma por uma, se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? A gente vai tentando organizar aí na medida do possível dessa forma. Muito bem. Tá, vou abordar isso também, Renata, essa questão da fenomenologia com existencialismo. Quando a gente estiver mais adiante aqui no exercício, eu entro nesse ponto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, talvez seja uma boa ideia mesmo a gente partir do início, a gente vai percorrendo, mas eu preciso que vocês vão fazendo a intervenção ao longo do tempo, tá? Porque se me deixar falando sozinho, eu posso passar batido em pontos que são importantes para vocês e, e aí não é legal. Tá, então, lembrando, as duas primeiras perguntas elas são de cunho histórico. Tá? Não tem muito como dar uma resposta certa para a pergunta 1 e 2. Né? Não tem muito resposta certa. Uma vez que são perguntas que têm uma configuração um pouco mais aberta. O que a gente precisa é ter muito claro qual era o nosso contexto ali naquele pós-guerra. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela é consequência da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês lembram disso, né? E a Primeira Guerra Mundial é a consequência das guerras napoleônicas no século XIX. Então já tinha ali mais ou menos uns 100 e poucos anos que a Europa estava bem conturbada, né? Politicamente, economicamente. A Europa só conseguiu crescer durante esse período, né? Ali entre os 1500 até os 1800 por conta do processo colonial, né? Por explorar as colônias do Novo Mundo, do Velho Mundo também, né? Porque eles também foram para a Ásia para colonizar, além da África. Mas enfim, assim, a gente vem todo um processo, né, ao longo desse período de afirmação de alguns valores, de um grande projeto ideológico que a gente poderia chamar de humanismo, certo? E aí, de certa forma, eu já estou indo na pergunta 5 e 6 por ali, né? Se eu não me engano, da revisão. Mas que é um projeto que claramente, no início do século XX, ele começa a dar uma capengada, né? Não sei se agora com essa crise toda que a gente está vivendo está ficando mais claro que é um sistema que ele é insustentável, né? E é engraçado, né? Novamente no início do século mostrando isso. No século passado a gente teve essa mesma possibilidade. Nós tivemos gripe espanhola, tivemos a Primeira Guerra Mundial, enfim, né? Então estava bem claro que as promessas de ciência, república, Estado-nação, né? Democracia representativa, aquele modelo de família nuclear, que é um modelo vitoriano, né, do século XIX. Família nunca foi isso. Família sempre foi uma coisa de parentela mais estendida, né, com várias gerações morando junto. Então, essa nucleação de pai, mãe e filhos ali, né, essa noção de família, é, é um modelo vitoriano do século XIX, nunca foi desse jeito. Né? Enfim, temos vários modelos ali que vão caindo. Né? Então, esses jovens ali na década de 40 vão ficando insatisfeitos. Porque tem várias promessas que não são cumpridas, né? E por conta disso é que vão surgir algumas propostas de algumas propostas para que criem-se configurações de serviços, configurações sociais que vão ao encontro ali do que eles acreditavam, esses jovens, né? Eles não queriam mais ficar dentro de um modelo patriarcal. Esses jovens não queriam mais ter que, como única opção,
ter que vender sua força de trabalho, vulgo ter um emprego, né? Eles queriam pensar um novo sistema produtivo. Eles queriam pensar também, já que nós tínhamos condições de higiene e dava para beijar na boca e tudo mais, né? Queriam pensar uma nova sexualidade, não uma sexualidade só para reprodução, né? Tem que lembrar que até o século XIX, né, sexualidade, né, e sexo especificamente era um troço bem complicado, né, gente? Porque o pessoal não tomava banho, não escovava dente, né? Devia ser horrível, né? Então, no século XX melhorou muito essas condições e aí ficou bem claro que, que sexo não era só para reprodução, né? Dava para fazer por lazer também. Enfim, nós temos ali várias questões que vão apontando que poderia se ter um mundo novo, né? Um mundo diferente. Então, a psicologia foi ao encontro desses jovens aí nesse sentido, né? Oferecer aí um novo tipo de entendimento, né? Se a gente pudesse pensar, né, aqueles modelos das forças, eu vou tentar mais ou menos colocar aqui. Deixa eu escolher uma cor aqui. Muito bem, vamos ver se vai dar certo, né? Se a gente for imaginar, né, então, que nós temos ali, né, uma primeira força, né? Essa primeira força eu vou colocar em ordem diferente das TSPs, né? Eu já expliquei para vocês por quê. Se um dia vocês podem citar Pereira 2020. Só procurar no manual da FAESA ver como que cita comunicação oral. Comunicação oral é aula, palestra, coisas do tipo. Se vocês precisarem citar referência, me citem à vontade, porque é uma ideia minha, né? Não me lembro de ver. Eu mudo geralmente a ordem que o pessoal faz de primeira para segunda força, né? Porque quando o pessoal coloca como primeira força comportamentalismo, o pessoal volta no Pavlov, né? E aí eu não considero Pavlov psicologia, para mim é etologia. Então, eu não vou entrar nessa mesma lógica no meu entendimento. Então, eu vou colocar aqui como primeira força a psicanálise, né? Nós temos aí a psicanálise que vai influenciar as escolas psicodinâmicas, né? São escolas que vão trabalhar com a ideia de inconsciente versus consciente, né? São escolas que têm uma influência romântica, né? Então é um humanismo bem específico, um humanismo que acredita, né, que nós somos, né, influenciados pelo aspecto emocional, né? Porém, né, apesar de sermos, né, não queria falar a palavra determinado, mas somos influenciados, né, pelas emoções, né? Poderíamos dizer assim que tínhamos uma solução, né? Se a influência era emocional, a solução seria uma solução racionalista, né? Ou poderíamos dizer assim, organizadora do discurso. Eu talvez possa colocar dessa forma. Muito bem, então essa que é basicamente a proposta inicial ali com Freud, né? Então, nós teremos várias teorias da psicologia, apesar de que esse é um modelo que é um modelo médico, né? Lembrar que esse é um modelo que é médico, a psicanálise não surge da psicologia, ele surge da psiquiatria. A psicanálise nunca se pretendeu ciência e nunca se pretendeu psicologia, tá? Sempre foi um modelo à parte. Isso daí vocês podem até conversar com o Francisco, né? Sobre isso, assim, algum dia aí futuramente, né? Então, essa é uma primeira força que a gente tem, claramente vai influenciar, né? Não, Lourenço, a gente não tem chat no Ava. Isso daí tá, chat do Ava tá enterrado. A gente só vai usar aqui por enquanto.
a não ser que eles mandem segunda ordem para a gente. Beleza? Então, segunda força, a gente vai ter as escolas que são comportamentais. Ok? As escolas comportamentais, elas vão trabalhar com noções de associacionismo, né? Vão ter uma pegada naturalista e vão trabalhar com comportamento observável. Certo? Isso é muito interessante porque se a gente for... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no outro, né? Quando a gente fala de consciente e inconsciente, a gente está falando de intrapsíquico, né? E o intrapsíquico, ele é privado, a gente não tem acesso, né? Então, antes de eu voltar lá na segunda força, vocês me desculpem aí, para eu poder me consertar aqui no que eu estava falando da primeira força. Na segunda força, a gente tem, né? Na primeira força, perdão, a gente tem então um estudo de algo que ninguém tem acesso, né? O acesso do inconsciente, ele se dá pelo relato da pessoa. Nós temos um método que é um método interpretativo, e acredita-se que se a pessoa se conscientizar daquele material, pelo menos num primeiro momento, a psicanálise tinha mais esse tom, depois mudou, né? Então, eu estou falando então num viés histórico, né? Naquele primeiro momento, existia essa noção então de que, né, você tendo acesso ali àquilo que é privado e tal, você poderia organizar, né, a sua experiência de significação da sua vida e sair do subjugo, né, de estar subjugado aí pelas emoções, né? Então a proposta do Freud é uma proposta moderna, apesar dele ter um autor com um pé no romantismo, ele propõe uma solução à aflição romântica, né? Ou seja, como que nós podemos dar conta de nos adequar nesse conflito que a gente tem entre um aspecto animal, que é o aspecto pulsional, né? E o aspecto contratual, que é a vida em sociedade. E aí o Freud, muito claramente, ele vai escolher o contrato social, né? E falar assim, que bom que nós somos pelo menos neuróticos, que nós fiquemos muito felizes porque nós somos neuróticos, né? Então essa que é a ideia dele, que é diferente da ideia do Reich, né? O Reich fala da afirmação do indivíduo. Então o Reich fala que se dane o contrato social, que o indivíduo, né, tem a condição de não ser neurótico. O Reich tinha uma grande preocupação com o controle totalitário externo do contrato social, seja um contrato social mais à direita ou mais à esquerda, não interessava. Ele achava que a pessoa individualmente, né, deveria ter essa condição de expressão. Né? Então, primeira força, né, vai estar lidando aí com um modelo que é libidinal. Né? Segunda força vai trabalhar com um modelo bastante naturalista, vai partir de um princípio de adaptação e seleção, né, uma lógica darwinista, no qual, assim como é a lógica que a gente vê com as espécies, né, você tem uma seleção do comportamento que é mais adequado. Esse que é o modelo de controle, né, por reforçamento, tá? Parte de um princípio de aprendizagem por associacionismo, né? E o que a pessoa pode utilizar, o técnico da coisa, né? A gente, o psicólogo, ele pode lidar apenas com comportamento observável, uma vez que se a gente tentar deduzir o comportamento privado, a gente pode incorrer em erro. Então, num primeiro momento, isso era bem sensível nesse modelo comportamentalista, uma vez que ele se pretendia positivo,
né? Se pretendia positivista. Então, como controlar variáveis que você não tem acesso a elas adequadamente, né? Então é um recorte metodológico importante que foi feito naquele período, né? É uma lógica que se sustenta e que parece bem viável dentro desse modelo, né? Então, a amarração que foi feita é uma amarração partindo desses princípios aí que realmente é adequada, como igualmente também a metodologia freudiana é adequada partindo das bases que ele propõe, tá? Então, são ambos modelos que são adequados a partir do que eles estão afirmando ali enquanto valores, enquanto modelo de homem, de mundo e da relação dos dois, tá? Muito bem. Qual que é a questão aqui, se a gente pega esses dois modelos, né? A gente tem dois modelos que falam da adequação da pessoa a um contrato social, né? De um controle que é externo. Lembra do superego lá do Freud, certo, gente? Então, tanto no modelo psicodinâmico quanto no modelo comportamental, né, comportamentalista, a gente teria uma referência que é externa. E aí os jovens daquele período eles estavam muito cansados dessa referência externa. Eles estavam pedindo, né, para uma referência diferente. A gente já vinha ali a partir da década de 20, de 30, tendo algumas alterações sociais importantes, né, que denotavam essa necessidade de voltar para dentro. De voltar para dentro e, ao voltar para dentro, tentar fazer uma coisa diferente. Deixa eu trocar aqui, não ficou muito bom esse verde, não. Bom, então, a terceira força, ela vai tentar oferecer alguma coisa que não fique, né? Ela vai tentar propor uma solução além do conflito que seria eu versus mundo, né? Ela quer fugir desse conflito ali de referenciação, né? É claro que o foco vai ser na pessoa, né? Na sua experiência individual, né? Mas lembrar que essa experiência individual também é somada com uma experiência coletiva. Afinal de contas, a gente não é sozinho no mundo, né? A terceira força também vai retomar o estudo de um ponto, né? Que é o estudo da consciência. Só que aqui é uma consciência diferente, é uma consciência intencional. Carol, já vou voltar lá, tá? Só um minutinho aqui para a gente poder acompanhar. Vocês não estão vendo aqui, Lourenço está perguntando se eu estou exibindo algum slide. Vocês estão vendo o quadro branco ou não estão vendo o quadro branco que eu estou anotando aqui as coisas? Talvez vocês tenham alguma dificuldade de ver se estiver no celular, né? No computador, com certeza, vocês conseguem ver. Tá? Beleza, obrigado, gente. Então, Lourenço, era para estar aparecendo aí um quadro branco comigo digitando as coisas. Que já está compartilhado para todo mundo. Pode ser na sua configuração. O Woods também não está vendo? Por isso eu tô vendo no celular e tá tudo normal. No celular? Tá aparecendo tudo tranquilo. Uhum. É só procurar, geralmente tem um canto aqui que é uma grade onde aparecem os vídeos das pessoas, né? E ali aparece também o quadro ou o slide. É só clicar em cima que aparece. De qualquer forma, vai estar tudo gravado, depois a gente vai tirar um print aqui da tela com toda a explicação também, tá? Só para garantir aí. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, a ideia
né, dos camaradas lá era de estar, né, de estar estudando novamente a consciência, né? Então o cara está querendo trabalhar com, opa, trabalhar com a consciência, certo? Muito bem. Só que é uma consciência diferente daquela consciência do Wundt, né? O Wundt tinha uma compreensão de consciência que era uma consciência estrutural, tanto é que o movimento dele, né, foi conhecido como voluntarismo ainda na Alemanha, mas depois, quando o Titchener vai levar isso para a Inglaterra, é conhecido como estruturalismo, porque os caras queriam ter uma noção da consciência enquanto estrutura. E a proposta que o Franz Brentano, que era o rival teórico do Wundt, né? A ideia do Brentano era de que a consciência era um processo, né? Por isso que ele falava da consciência intencional, da consciência ela ser um processo que se ativa na relação da pessoa com o ambiente. Então, conforme a pessoa se relaciona com o mundo, né, ela vai direcionar os processos dela. Então, a consciência, ou aquilo, né, que está em tela, se eu posso dizer assim, aquilo que o organismo sabe, aquilo que o organismo se dá conta do que está acontecendo, e a partir disso se ativam os processos, vai acontecer no engajamento do organismo com o ambiente. Então, não existe uma consciência pura, não existe uma consciência prévia, isso não fica em nenhum lugar, né? Então, as escolas de terceira força vão trabalhar com uma consciência que ela é processual, ok? Então, em fenomenologia, não tem essa noção de consciência pura. A consciência ela é sempre atravessada pela relação, pela intencionalidade. Beleza? Então, a terceira força ela é um movimento que vai falar da autonomia da pessoa, que vai falar do crescimento pessoal, que vai falar da necessidade de se atentar para a organização social, né? Como que o indivíduo é inserido em sociedade, como que a gente negocia as vontades, as necessidades individuais para que o coletivo dê conta. Porque imagina, né? Se você trabalha com um foco unicamente na experiência individual, isso é muito ruim, porque vai ser todo mundo querendo fazer o seu. Se cada um quiser fazer só o seu, o mundo acaba. Não dá certo, né? Cada um fazer só por si. E isso talvez seria até uma má leitura do Nietzsche, que foi o que aconteceu na Alemanha, né? Essa ideia de vontade de poder lá do Nietzsche que é mal compreendida por algumas pessoas. Dá um entender de uma excessiva afirmação de si, né? Mas a ideia, né? Então, é que você possa aqui criar uma solução na terceira força, né? Que possibilite saídas para as pessoas, mas que também abarque o coletivo, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho nas perguntas para eu não deixar elas ficarem muito para trás. Tem uma pergunta. Tararam. Tinha uma pergunta aqui atrás de psicanálise. A Carol estava perguntando para... Ah, tá. Por que a primeira força eu considero a psicanálise? Por uma questão de data, né? A produção do Freud é anterior à produção do Watson.
Se o Watson é o organizador da psicologia comportamentalista, se a gente considera assim, o Watson publica em 1914, 1916, não me lembro a data precisamente agora, mas o Freud publica em 1890. Então, o Freud aí quase 25 anos está publicando antes do Watson, né? A não ser que eu considere o Pavlov. Se eu for considerar o Pavlov, aí tudo bem, aí eu colocaria o comportamentalismo como primeira força, né? Mas num certo raciocínio histórico, para mim, faz sentido colocar a psicanálise como primeira força, né? Esse é o meu posicionamento. E aí, pensando que isso é uma movimentação histórica, Carol, então a gente teria primeiro a psicanálise, depois o comportamentalismo e depois o pessoal humanista. Beleza? Essa é a lógica que eu estou usando aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Bom, então, do que está falado até agora, já começaram a vir outras perguntas aqui mais detalhadas de fenomenologia. Eu preciso saber se o que a gente está colocando até agora aqui, para delinear que nós temos três sistemas de pensamentos distintos, eu preciso saber se a parte principal desses três sistemas, se isso é fácil para vocês identificarem essas diferenças. E aí eu posso começar a entrar, né? Aí eu posso entrar nos detalhes aí da fenomenologia. Né? A Tainá está aqui lembrando do Luciano falando da questão do artigo do Watson, que é justamente isso que eu estou colocando, né? Que a publicação dele é 1914 ou 1916, se eu não me engano. Né? Então, é bem depois do Freud. Né? Enfim, então, como a publicação do Watson é depois, né? Eu estou considerando justamente a publicação do Watson e a publicação do Freud. Né? Eu não vou considerar o Pavlov como psicólogo. Né? Então, por isso que eu estou fazendo essa marcação. Certo? Então, a questão histórica da fenomenologia vinha antes do existencialismo, Adriana. Tudo bem, tem uma questão histórica aí, talvez, né, do movimento da fenomenologia ser anterior, numa certa sistematização, mas aí essa questão histórica não é relevante necessariamente. Tá? É só uma questão realmente do conceitual, de como que isso vai influenciar a gente. Né? João Paulo está perguntando sobre o laboratório de psicologia experimental do Wundt, né? Beleza, mas o Wundt não era comportamentalista. Então, não posso dizer que ele é segunda força. Né? Ele trabalhava com outras coisas. Não era nem psicologia aquilo direito. Né? A pessoa fala do Wundt, mas talvez seja uma pessoa que fez um grande esforço para tentar mostrar como a psicologia poderia ser científica. Né? O Wundt não trabalhava com comportamento, ele trabalhava com consciência, ele trabalhava com processos privados, né? Então ele não entra no comportamentalismo. Então, se fizer uma referência desse tipo para dizer que o comportamentalismo é uma primeira força, né? É uma argumentação só para querer dizer que um é o primeiro, outro é o segundo, sabe? Para forçar a barra. Wundt não foi comportamentalista, né? Então, tem que se tomar um cuidado, mas esse é um tipo de argumentação que pode acontecer por aí. Né? Comportamentalismo é uma coisa, psicologia experimental é outra. Né? Psicologia experimental fala de psicologia científica. Né? Então, quando a gente for depois ver o Rogers, vocês vão ver isso, o Rogers ele demorou para desenvolver a abordagem dele, o Carl Rogers, porque o Rogers ele era experimental, por incrível que pareça. Ele era professor universitário e ele foi publicando ao longo dos vários anos. Ele ficou aí 30, 40 anos publicando o Rogers até chegar na abordagem centrada na pessoa. Então, ele não queria sair afirmando tudo da cabeça dele. Tudo que ele foi publicando a partir de pesquisa que ele fez. Por isso que ele demorou tanto para produzir.
Então, poderia dizer que o Rogers também era experimental, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando é o tom, né? E aí, Tainá aqui, que vem da área de comunicação primeiramente, vai me ajudar nesse sentido, né? Como que é interessante, assim, né? O tom que se dá para a mensagem, né? Se eu falo que psicologia experimental é científica, vou também dizer que as outras não são. É mais ou menos a mesma coisa de dizer que só comportamentalismo é científico, o resto é tudo esotérico, né? Então é muito sério, assim, a gente tem que tomar um cuidado aí com a maneira como a gente coloca para não incorrer em preconceitos e alguns erros, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Então vamos lá. Então temos esses 3 sistemas, né? E muito claramente é uma referenciação diferenciada. A terceira força não quer trabalhar, né? A terceira força, ela não quer trabalhar com um homem natural. Não é o objetivo trabalhar com um homem natural. Mas só quando não trabalha com um homem natural, volta a falar, a gente não está falando de um homem esotérico, né? Não, não é isso. O que a terceira força quer dizer é que, claro, nós somos um corpo, nós temos fisiologia, não é para negar isso não, pelo amor de Deus. A questão é que a gente não pode reduzir a pessoa à sua fisiologia. Essa que é a proposta. Por um outro lado, também, eu não posso reduzir a pessoa ao contrato social. Entendem? A ideia dos caras aqui é irem além desses posicionamentos de contrato social e de fisiologia, né? E também não posso dizer que o cara é somente os seus processos internos. Eles querem propor uma coisa que, de alguma forma, é tão radical porque nega esses pontos, né, de maneira individual, mas reafirma todos eles participando em conjunto. Por isso que é importante isso enquanto um aspecto histórico, né? Isso é uma contribuição importante, essa noção de complexidade, de multifatorialidade na psicologia naquele momento, né? Ao invés de ficar tentando dizer qual que é o peso, qual que é a medida, a cultura é mais importante do que a natureza, não, a natureza é mais importante que a cultura. Tipo, uma discussão que é desnecessária. É ficar igual discutindo o ovo e a galinha, quem veio primeiro, depende de qual ponto que você olha, né? Então, não é uma discussão produtiva, né? Então, eles queriam ir além disso daí. Como que eles vão fazer isso, né? Muito bem, eles vão tentar criar ali formas de fazer isso daí, ok? Então, eles basicamente vão estar fazendo isso daí a partir, né, de dois, né, duas fundamentações filosóficas, tá bom? Basicamente de duas orientações filosóficas, né? Que são, né? Deixa eu trocar aqui as minhas cores. São duas orientações. Então nós temos aqui, a fenomenologia, né? E nós teremos também o existencialismo. Okay? São duas correntes, duas escolas de filosofias diferentes. Ok? Elas têm objetivos diferentes, né? E só antes de eu continuar aqui, um ponto que o Lourenço está colocando. Será que a ordem tem importância? Justamente. Eu também não me importo com a ordem, não. Essa ordem aqui é só uma ordem histórica aqui na minha cabeça, né? Uma sequência de aparecimento deles. A ordem, né? Se uma primeiro, se outra segundo, não importa. É só uma questão de descrição histórica, né? É só uma questão cronológica, como o Tainá está bem lembrando aqui. E ponto, é cronológico. Ser primeiro não quer dizer que é bom, não. Né? Às vezes as pessoas ficam brigando com umas coisas meio assim, né? É meio bobo, né? Por um lado. Muito bom. Então vamos lá.
Então, temos ali existencialismo, fenomenologia, e na fenomenologia a gente tem que destacar alguns pontos, então. Certo? Muito bem. Então, fenomenologia vai trabalhar com o fenômeno aparente. Está parecendo comportamentalismo isso, né? Quase isso, né? com o que é aparente, né? Com o que talvez é mais óbvio, né? No sentido de primeiro, ok? Só que, né? Qual que era o posicionamento do Russell, né? Deixa eu tentar botar aqui. Qual que é a ideia do Russell? Né? O Russell estava muito preocupado com a produção científica do positivismo, né? Porque ele estava vendo que tinha-se uma generalização do método, né? Então, assim, vou estudar o ser humano. O ser humano é animal, eu vou usar o mesmo tipo de metodologia para estudar célula, pombo, rato, macaco, ser humano. Porque eu posso criar leis gerais e explicar o comportamento. Se uma ameba tem comportamento, ela se mexe e ela interage com o ambiente, né? E observar alguma coisa na ameba, talvez eu possa generalizar isso para o ser humano. E isso é uma verdade parcial, né? Isso é uma verdade parcial, porque algumas coisas talvez sejam generalizáveis, né? Porém, muitas coisas não são generalizáveis, né? Tanto quanto algumas o são, né? Então, o Russell ele queria lembrar a quem produziu o conhecimento na época que não tem como a gente partir de uma premissa de que os fenômenos eles se repetem. Os fenômenos eles são sempre particulares. Você não tem uma manutenção de variáveis. Pensa, isso é uma questão lógica. Não existe controle total de variáveis. Ok? Então, se não existe controle total de variáveis, os fenômenos eles não se repetem. Eles podem ser muito parecidos, mas serem os mesmos não são. Então, não tem como você considerar, né, que os fenômenos são exatamente os mesmos, eles são parecidos, né? Então, a gente vai estar precisando tomar uma atenção aí na produção científica. E o grande medo que ele tinha era da ciência estar adotando uma atitude natural, né? Ou seja, a preocupação do Russell é que você tinha um posicionamento de quem produzia conhecimento no período que naturalizava tudo. E é até interessante essa palavra natural, né? Porque o modelo positivo é de uma ciência natural, né? De hard science. Então, você partir do princípio que não, as coisas são essas mesmas. As coisas são como elas estão aí, pronto, né? E o cara vai reproduzindo um conhecimento anterior e vai tentando testar o conhecimento anterior. E esse é o movimento da ciência, de certa forma mesmo, testar o conhecimento anterior, especificar o conhecimento anterior, né? Só que existe a necessidade de um cuidado, né, com essa referência. Então, o que o Russell ele imagina é como que esse conhecimento que já se tem pode enviesar o acesso ao conhecimento que se quer produzir. Então, por exemplo, vamos dizer assim, né, que a minha experiência com subsistência e o sistema produtivo é ter emprego, carteira assinada, tem todo um modelo de vida, né? Ter que ir por trabalho, me deslocar. Esse modelo não está funcionando agora. Imagina se eu tento reproduzir controle de ponto, entre N outros fatores, na situação atual. Se eu adotar uma atitude natural e falar assim, não, só trabalha quem se desloca, vai para o ambiente de trabalho e bate ponto. Estou ferrado, então não estou trabalhando, estou aqui brincando com vocês, batendo só papo. Não é trabalho, porque a gente não está na faculdade, né? Então, a gente não pode naturalizar o fenômeno,
né? Essa que é a preocupação do Russell. Então, ele fala assim, peraí, se eu quero conhecer o que está acontecendo, né? Se eu quero produzir conhecimento, se eu quero conhecer, eu tenho que primeiro reconhecer o que já foi produzido, ok? Mas eu preciso suspender essas coisas. Eu preciso colocar isso de lado por um momento. Então, o que o Russell quer é mostrar uma nova atitude, que é uma atitude fenomenológica. Então, ele quer propor um novo modelo de relação do homem com o mundo, para que se produza conhecimento. Okay? Nesse modelo do Russell, né, quando a gente fala de atitude fenomenológica, então a gente tem um método. E é um método que tem alguns passos. Ok? Então, qual que é o primeiro ponto? Né? O primeiro ponto, então, é a suspensão de valores e de conhecimento. Tudo que eu acho que sei sobre aquilo, eu tenho que tentar colocar de lado o máximo possível. Tentar colocar de lado exige um esforço. Não é que, claro, eu não vou usar essa referência aqui, não. Não é isso, não é tão simples assim. Eu vou tentar não usar essa referência. Então, existe um esforço de suspensão desses valores, dessas concepções, desse conhecimento. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, suspendo e vou fazer uma imersão no fenômeno. Ok? Então, eu vou ficar com aquilo ali. Eu vou interagir com aquilo que está ali. E aí, depois, eu vou descrever. Essa descrição é o que a gente chama de redução fenomenológica. Ok? Ou seja, vamos reduzir o fenômeno. O que aconteceu? Essa é a minha descrição. Eu acho que aconteceu por isso. Não, não é agora o momento. O momento é o que aconteceu. Me traga só os dados. E depois a gente vai teorizar ou explicar. Ok? E aí isso a gente vai chamar de redução eidética. Esses nomes de redução fenomenológica e redução eidética, sempre, pelo menos na minha disciplina, sempre que a gente for ter alguma coisa avaliativa que tem elas, eu vou oferecer elas para vocês, tá? Se vocês souberem, memorizarem, melhor, mas eu não vou cobrar esse tipo de memorização de vocês, né? Eu vou sempre estar oferecendo para vocês. Então, eu prefiro que vocês saibam utilizar esses conceitos do que simplesmente memorizá-los. Tá bom? Então, justamente, suspensão, Pamela está lembrando aqui para a gente. O raio da Epoquet, né, que é a suspensão dos valores do conhecimento. Epoqué é um verbo em grego, né, suspender. Então é justamente isso daí, né, suspender os valores do conhecimento. Pamela, muito bem lembrado. O nome técnico da coisa, essa maravilha aí, esse verbo em grego que você lembrou para a gente. Beleza? Muito bem. Né? Então, Karina, qual que é a ideia da atitude natural? Né? Imagina eu estou sei lá, tenho uma determinada experiência com pessoas do sexo feminino a minha vida inteira. Vamos dizer que eu calhei de terem pessoas do sexo feminino muito parecidas, com uma atitude muito próxima a mim, uma atitude X. E aí, estou aqui no meu dia a dia e eu encontro uma pessoa do sexo feminino. Né? Encontro uma mulher ali na minha frente. Se eu me relaciono com essa mulher, tomando por base a minha experiência anterior, e falando, é claro que essa mulher vai ser igualzinha em todas as outras, isso é uma atitude natural. Eu nem estou reconhecendo como ela vem, o que ela faz, como ela se comporta, qual a minha relação com ela. Eu já tenho um pressuposto de que ela vai ser exatamente como todas as outras. Então,
o Russell quer chamar a atenção para a gente do risco de uma produção de conhecimento assim, né? Eu poderia dizer aqui, e aí é muito por minha conta isso, eu nunca li isso em lugar nenhum, então eu vou cometer um grande risco aqui com vocês agora, pode citar Pereira 2020, que o que o Russell está chamando de atitude fenomenológica é o princípio da produção científica. Então, ele não está querendo trazer nada de novo, ele só quer nos lembrar disso, né? E o que ele quer propor para a gente é uma mente de principiante, ou um olhar curiosamente infantil, que é encontrar algo sem ficar achando que já sabe daquilo, ou generalizar, ou ter expectativa, como você está colocando, né? Uma expectativa de que se vai repetir, né? Então, não vai repetir. O que é que está acontecendo aqui mesmo? Né? Então, se eu ficar preso na generalização, eu não vou ver o que é único desse momento. Não estou dizendo que não tenha coisas que se repitam eventualmente, não é isso. Mas se eu me prender naquilo que se repete, eu perco aquilo que é único do momento. E aí eu posso incorrer em um erro de não conseguir produzir conhecimento que pode ser muito importante. Até para poder estabelecer uma relação com aquilo que está aparecendo para mim. Certo? E aí, tomando por base essa ideia da atitude natural, né, faz-se ainda mais relevante a questão da consciência intencional. Por quê? Né? Porque aquilo que a gente consegue acessar e aquilo que a gente produz de sentido revela a nossa relação com aquilo. Então, usando aquele exemplo anterior, né, que eu falei, tive, né, uma experiência com várias mulheres, né, e aí essa outra mulher que está aparecendo aqui, eu vou me posicionar ela de uma determinada forma, né? O que eu sei dessas outras mulheres com quem eu me relacionei ao longo da vida o que foi produzido de conhecimento, a informação que eu tenho, que eu sei, fala também da maneira como eu me relacionei com elas. Então, se eu chego com esse pressuposto, com esse preconceito, com essa predisposição, vai me influenciar a atitude, a maneira que eu vou me relacionar com essa que está chegando agora. Essa que é a questão. Então, está enviesando a relação que eu estou tendo nesse momento, partindo de uma referência que nem está mais presente, que é uma referência que já foi. Não estou dizendo que a outra referência ela é errada. Ela pode ser verdadeira, mas ela pode ser só daquele momento, não quer dizer que está acontecendo de novo. Né? A gente consegue ver isso muito claramente, por exemplo, vocês vão estudar isso mais adiante em patologia, por exemplo, em quadros ansiosos, né? Em quadros de pânico, de estresse pós-traumático. Né? As pessoas reagem a algo que não está presente. Né? Então, imagina você achar que, sei lá, passou uma moto na rua e a moto, na hora que acelerou, deu um estouro do cano de descarga. E o cara achar que está tendo um tiroteio, porque ele teve uma experiência prévia de tiroteio. Né? Então, é você transportar essa referência e generalizar para o agora. Esse que é o problema. Né? Então, você está trazendo aqui, né, Tainá, essa referência da questão do sensorial, né? Tudo isso que a gente vai acumulando se torna hábito, se torna habitual, ou foi selecionado. Então, a ideia de seleção na aprendizagem ela é verdadeira. Então, a descrição que os comportamentalistas estão fazendo ela é correta. Existe uma seleção ao longo do tempo. Só que a gente tem que lembrar que o hábito é um resumo, é uma simplificação. O hábito não é um todo. Se eu me prendo ao hábito enquanto uma referência natural, eu posso incorrer em risco, né? Essa é uma discussão que a Gestalt-terapia muito claramente vai fazer depois, mais adiante, a Gestalt-terapia. Né? Não é necessariamente uma discussão da fenomenologia.
Tá? A fenomenologia só quer nos lembrar que, né, a maneira como eu engajo com algo, a maneira com a qual eu me relaciono, vai produzir um tipo de conhecimento. Então, a maneira como eu me relaciono com me permite ter acesso a algumas informações e produzir conhecimento. Então, tem que ficar muito, né, muito atento, né, porque, eu conheço tal coisa disso. Ok, isso que você conhece por causa da maneira como você se relacionou com isso. Né? Então, por exemplo, para mim, talvez, que sempre coloquei meus pés no chão, dizer que a Terra é plana é óbvio. E realmente, com meus pés no chão, a Terra é plana. Mas se eu começar a subir a serra e for, por exemplo, ali no Vista Linda, na BR-262, e eu olhar para a direção, né, do mar, ali no Vista Linda eu já começo a ver que o cantinho está meio abaulado. Não sei se alguém já teve essa experiência, né? Quem já andou de avião consegue ver um pouco melhor, está mais alto, vê ainda mais abaulado, né? É uma outra experiência. Agora imagina um astronauta afirmar que a Terra é plana, meio complicado, né? Então, essa que é a questão. Eu não posso tomar, não é que o meu conhecimento não seja verdadeiro, mas o meu conhecimento ele pode me restringir. Então, eu não posso sair generalizando. Né? O conhecimento se torna hábito e ele é muito importante no aspecto econômico da nossa relação com o ambiente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode ser reducionista. Ele pode nos prender. Então, tem que ter muita sagacidade, assim, né? Tem que se manter realmente aberto. Acho que essa é a ideia que o Russell quer nos lembrar, né? Da atitude fenomenológica enquanto uma abertura, acolher o que emerge, acolher o que aparece, né? Bom, então tem uma pergunta aqui cadê? Da Luana perguntando sobre redução eidética. Então vamos lá que eu vou passar aqui o Russell porque eu tenho que também depois ir para o Heidegger, né? Eu queria pelo menos tentar, deixa eu ver como é que está aqui as perguntas, deixa eu voltar aqui rapidinho na revisão. Eu queria pelo menos ir até o Heidegger assim agora no nosso intervalo mais ou menos, só para ter uma garantia. Vamos ver se eu consigo. Tá. Vamos lá então. Voltando aqui. Então, vou passar aqui, né, Luana? Pois é, Tainá, a gente já está mais ou menos na... falei de consciência intencional, que está na 12. Falei da diferença de positivismo e fenomenologia da 11. Já falei da 10. Já falei da 9. Estou tentando chegar na 15. 4. Não, 4 já foi muito... Tem muito tempo já foi embora já. Já falamos do 4 já. Tá? Então... sim. Tá, joia. Entendi, Luana. Então, bora lá. Né? Então, quando o Russell vai então fazer essa discussão de atitude natural e fenomenológica, então ele vai propor, né? Ele vai estar propondo para a gente um passo a passo, né? Ele quer, na verdade, então, nos lembrar a ideia do Russell é nos lembrar qual é a sequência da produção científica, ok? Então, se você quer realmente produzir ciência, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa, suspender tudo o que você acha que sabe sobre aquilo. Se você já fica achando que sabe daquilo, você não tem nada para aprender. Então, você não vai produzir conhecimento, não faz sentido, né? Então, primeira coisa é um esforço de suspensão, ok?
Se eu suspendo, eu vou me envolver com o negócio. E aí que é interessante, porque quando eu vou me envolver e eu falo dessa imersão, eu estou justamente falando da consciência ser intencional. Né? Porque quando eu vou imergir na coisa que está acontecendo, eu vou me relacionar com ela. E isso vai produzir um tipo de conhecimento. Por isso que eu tenho que ficar atento com o passo 1 de suspensão. Ok? Então, vou me envolver com o que está acontecendo e depois eu vou descrever o que está acontecendo. Sem tentar explicar. Só descrever exatamente o mais fiel ao que eu acho que estava acontecendo. Depois que está descrito, é que eu vou explicar. Então, primeiro eu tenho que reduzir ao fenômeno, né? Ou primeiro eu tenho que ir ao encontro do fenômeno, depois eu tenho que fazer uma descrição que reduza o fenômeno e deixe ele muito bem descrito, bem delineadinho, o que aconteceu, para depois eu explicar o que eu acho que aconteceu. Então, explicar é a última coisa. Primeiro você tem que estar lá. Se você já chega explicando, você nem consegue estar. Né? Então, o Russell quer tomar esse cuidado com a gente, né? De mostrar que existe uma sequência aí na produção científica que ela precisa ser observada. Tá bom? Muito bem. E aí, na fenomenologia, deixa eu dar uma ajeitada aqui no quadro. Né? Então, na fenomenologia, a gente também tem que observar outras coisas, além do Russell. Né? Muito bem. 2 outros autores que eu queria lembrar aqui. Um deles é o Martin Heidegger. Okay? O Heidegger, ele vai igualmente trabalhar dentro da fenomenologia. Ok? Só que o foco do Heidegger, né, ele vai sair da ideia do Russell e vai focar num ponto. Qual é o ponto que o Heidegger vai focar? A relação entre o observador e o observado. Ok? Ou seja, o Heidegger vai discutir a questão da intencionalidade. Muito bem? A intencionalidade e as condições da relação. Ok? Então, quando Heidegger vai fazer isso, né, ver a questão da intencionalidade e das condições, deixa eu botar aqui. Né, quando Heidegger vai fazer isso daí, vai ficar bem claro, deixa eu botar esse chat para o lado de lá para eu poder ajeitar aqui o nosso quadro. Né? Quando o Heidegger vai fazer isso, ele vai precisar passar em alguns pontos. Né? Quais são os pontos que ele vai precisar passar? Né? Bom, eu tenho que lembrar que nessa relação entre, né, observador e observado, eu consigo identificar 4 dimensões. 4 dimensões que vão atravessar essa relação. Ok? Quais são essas dimensões? Né? É uma dimensão de materialidade. Ok? Que é o nosso Umwelt lá dele. Show de bola? Então, existe um mundo concreto e existe um corpo concreto. É muito bom isso ser lembrado. Né? A gente tem que tomar um cuidado, porque senão vai ficar achando que fenomenologia é coisa esotérica. Ou é um psicologismo, mentalismo. Não é. Ok? Então, existe uma materialidade, mas a gente não pode se reduzir a ela. Por isso que existe um perigo de você generalizar a metodologia das ciências naturais. A gente não é só um corpo lidando com um mundo objetivo. Ok?
Então, outro aspecto, existe a interação. E aí a gente vai para o Mitwelt. Vou voltar aqui só para destacar. Então, aqui a gente tem o corpo, a gente tem o ambiente, num sentido concreto. Muito bem. Né? Mas também existe a interação. Então, na interação, a gente está lembrando, né, que existem outras pessoas, tem que lembrar que existe a cultura, né, que existem aspectos climáticos, etc. Temos várias coisas ali que vão estar intermediando a relação entre o observador e o observado. Ok? Então, a gente tem um primeiro núcleo duro, né? Que é esse núcleo de materialidade, ok? E a gente tem, né, um segundo, que é a interação, ou, né, o aspecto com ou do meio. Né? Se eu posso aproveitar aqui o alemão, né, eu posso usar esse mit, Welt é mundo, mit é com em alemão, mas pode ser também uma abreviação aqui pensando do meio, né? Um aspecto intermediário, né? Intermediação, interação. Então, é um jeito de memorizar também. Tá? Muito bem. Então, além disso, existe um aspecto que é privado. Não existe um aspecto privado na nossa experiência, né? Coisas que só a gente tem acesso, que é um aspecto mais processual. Então, esse é o Eigenwelt. É o mundo que é próprio da pessoa. Então, aqui a gente coloca, né, os aspectos processuais. Né, aquela coisa intrapsíquica. Ok? E a gente tem um quarto ponto, que é a transcendência. Né? Aquilo que está além da concretude da materialidade, que é o Überwelt. Über é além, né? O que está além disso que está posto aqui. Né? Então, aqui a gente está falando de valores, a gente está falando de moral, de ideologia, ou seja, a gente está falando de todos os aspectos que são aposta. Né? A gente utiliza eles como referência, mas são aposta. A gente não tem certeza de nada disso na vida, né? A gente aposta nisso daí. Né? Não tem como saber com certeza que o que a gente está fazendo vai dar certo, né? Todo mundo trancado em casa. Aí a gente não consegue resolver nada dessa pandemia, desse vírus, a gente ficou trancado em casa, não curtiu a vida loucamente, né? E o mundo se acaba. E aí se acaba todo mundo em casa. Imagina se a gente se ferrar por conta disso, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha, ou a gente fica ou a gente sai. Não tem como fazer mais ou menos, né? É uma aposta, né? É uma aposta baseada em evidências científicas, né? Mas é uma aposta. A gente não tem acesso ao todo. Então a gente vive também em aposta, né? Esse é um ponto importante que o Martin Heidegger lembra para a gente. Né? Então, olha que interessante, e não sei se vocês perceberam isso ao longo da minha fala. O Heidegger começa falando de um dos aspectos do Husserl e da produção do conhecimento, que é a intencionalidade e a condição da relação do observador e do observado, né? Para que o observador dê um sentido, para que o observador dê um significado ao observado, para que o observador possa se relacionar com o observado e explicá-lo. Só que na hora que ele começa a falar dessa relação, ele começa a tocar em aspectos existenciais. Por isso que o Martin Heidegger faz a ponte do Husserl com o existencialismo. Conseguem compreender aqui agora esse ponto? Né? Por quê? Ele vai começar a falar de aspectos que são bem óbvios num certo sentido, assim, né? Tem a coisa mais dura, né?
que é o aspecto do concreto, da materialidade, da interação que vai acontecer ali, só que ele começa a entrar num outro ponto. Ele começa a falar de existência, é inevitável falar de existência, né? Então, a maneira como eu me relaciono com o mundo, né? Eu que sou observador me relacionando com o mundo, revela a maneira como eu vou estar significando o mundo. E a maneira como eu significo o mundo não é da ordem do objetivo, do concreto. A maneira como eu significo o mundo é da ordem da narrativa, do particular. Então, como eu explico o mundo, diz de mim. Não diz só do mundo, mas diz de mim. Hoje, no café da manhã, estava conversando com minha esposa, né, como que é importante a gente ter cuidado com as palavras, que as palavras não são só palavras, ou meramente palavras. Né, como diria meu amigo Francisco, Chiquinho, professor de vocês também. Né, gosto muito de quando o Chico traz esses apontamentos, quando o Dalton também traz esses apontamentos. Né? Palavra não é só palavra, palavra é muita coisa. Né? Então, imagina você falar assim, sei lá, 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele descobriu o Brasil mesmo? Tinha ninguém aqui? Os portugueses descobriram o Brasil? Na perspectiva deles, sim. Mas na perspectiva de quem estava aqui, não teve nada descoberto. Na verdade, os índios descobriram na Europa, né? Coitados, e descobriram uma coisa bem ruim, porque os europeus vieram, né? Não só os portugueses, mas os espanhóis também em seguida, e, muito bem lembrado aqui, né, Maíra? Invadiram o Brasil, né? Foi um genocídio, né? Então, então não é uma descoberta, né? Não tem uma descoberta do Brasil ou uma descoberta da América, né? Obrigado, não é índio, é índio, né? Ou indiano é quem vem da Índia, né? Os aborígenes, né? Os povos, nem indígenas também é um pouco ruim pensando por um lado, né? Porque também volta pelo aspecto do índio, né? Indígena, né? Talvez povos originários seja o melhor termo, né? Ou nativos, né? Não, eu entendo, Maíra, eu entendo. Eu não quero tirar o lugar de fala de ninguém, não. É só porque se, né, a gente pegar a etimologia da palavra, continua remontando ainda para a ideia anterior. Ver como é que as palavras são difíceis, né? Porque a gente tenta sair delas significando uma coisa, mas elas às vezes continuam nos levando para aquela mesma coisa, em certo sentido, né? Até onde eu sei, eu não tenho nenhuma mesclagem com os ameríndios, mas minha esposa tem, né? Então, esse é um cuidado que eu tomo também bastante, né? Então, entendem que quando a gente se relaciona com a coisa, a gente produz um sentido. Isso que a gente está discutindo aqui, se a gente vai falar índio, indígena, aborígene, nativo, povo originário, seja lá o que for, a gente está falando da mesma coisa em si, né? Enquanto um objeto de estudo, a mesma concretude, mas vocês reparam como que é importante o significado que a gente dá para isso? E o significado que a gente dá para isso tem a ver com a relação que a gente tem com esse objeto de observação? Né? Então, não é só uma palavra ou só um sentido que é dado. Também revela uma relação. Por isso que o Heidegger ele acabou entrando no aspecto existencial. Porque é inevitável você entrar nesse aspecto existencial. Você acaba tocando o aspecto existencial ali de alguma forma. Né? Então, ele acaba fazendo uma ponte, né, ali tocando nesses outros pontos, né. Eu estou dando uma olhada aqui no chat só para ver se eu não perdi nada, que eu fui tentando aqui acompanhar, né. A Renata está perguntando o que seriam climáticos. Ah, tá. Eu coloquei aqui na interação o aspecto climático, desculpa, né? Porque a gente se relaciona também com
com a natureza, né? Quer ver que coisa que é interessante? Desculpa que realmente aqui, né, tem um aspecto que é concreto do ambiente. Muito bem lembrado, né, Renata? Mas aqui eu acabei, aqui na hora que eu fui falar, eu engoli parte do meu raciocínio. Quando eu coloquei aqui climático na interação, né, eu vou mudar aqui climático, deixa eu entrar aqui no... Eu vou trocar aqui a palavra para ficar mais claro. Eu digitei parte do meu pensamento, mas eu não expliquei. Eu vou colocar aqui temporalidade. Desculpa, né? Porque não é só nesse aspecto mais do ambiente. Eu acabei me expressando mal. Imaginar assim, por exemplo, né? Eu me lembro quando eu fui em Belém, do pessoal tá falando assim, a gente marca antes ou depois da chuva, né? E marcar antes ou depois da chuva, para quem está perto do Equador, né? É muito pertinente, né? Assim como alguém poderia imaginar assim, né? A gente vai plantar alguma coisa depois das águas de março, depois da chuva de março, né? Na hora que vai começar a entrar no outono, por exemplo, né? Então, você está se relacionando com a natureza. Não é só a natureza pela natureza em si, mas a relação que você vai tendo com a natureza, né? E aí você vai criando também uma marcação temporal, né? Então, é esse ponto que eu estava querendo colocar aqui, tá? A Adriana está perguntando aqui se essa questão da aposta seria a fé, a espiritualidade. É a espiritualidade, mas não no sentido do religare religioso. Não tem necessariamente a ver com o aspecto de sagrado. Quando a gente fala de aposta, de fé e de espiritualidade, é no sentido de que você está trabalhando com uma ordem que ela está além da materialidade. Quando a gente fala que ela é além da materialidade, não quer dizer que ela é anterior à materialidade. Então, não é um aspecto, Adriana, metafísico, num sentido teleológico, né? Então, pensar num aspecto sagrado, que existe um Deus, não é nesse ponto, mas é um sentido de além, de lançamento, né? Porque a gente vive de agora para frente, né? Então, a gente faz a escola para frente. Claro que pegando referências de trás, que a gente imagina que se repete. A gente continuamente cai no erro da atitude natural, né? Porque a gente pega o que aconteceu e acha que vai acontecer de novo, né? Mas o que eu quero destacar é esse movimento, que é o para frente, é significar o futuro, que a gente não tem referência. Olha que interessante, significar o passado é tranquilo, a gente viveu o passado. Então a gente tem como significar o passado, mas como que a gente significa o futuro? Significar o futuro é uma aposta, né? É nesse sentido aí. Então, espiritualidade nesse sentido de aposta, de você significar algo do qual você não tem nem referência, né? Então, por isso essa transcendência, esse algo que está além desse mundo direto aqui. E quando eu falo além desse mundo direto, não são os céus do Pai, tá? Não é paraíso, não estou falando disso não. Estou falando, né, de que você está além do que está posto aqui. E nesse sentido, isso é um ato de fé, certo? Deixa eu ver se tem mais gente aqui para trás que eu fui perdendo. Professor, Só um minutinho, Leno, só para não perder meu raciocínio. Aí você já pergunta, que eu estou lendo aqui o negócio do Lourenço. Então, o Lourenço está perguntando aqui um aspecto de a gente se envolver com aquilo, né, observar, comparar e dar uma interpretação. E aí tem uma decisão. Não ficou muito claro aqui, Lourenço, a sua pergunta. Não sei se eu acabei, na hora que eu estava comentando, se eu abarquei. Eu vou atender aqui a pergunta do Leno e se você achar que ainda não te respondi, você pergunta de novo, beleza? Diga aí, Leno, o que você precisa? não, professor, é só te comunicar que a minha internet está muito instável e se eu sumir e você fazer a chamada, é porque eu não estou conseguindo realmente assistir a aula com
com qualidade. Aí Beleza, depois eu vou ver a aula de novo depois, tá bom? beleza. Eu me lembro de você, vocês também, os demais, vão me ajudando a lembrar de quem estava por aqui. E daqui a pouco eu faço uma chamada quando a gente retornar do intervalo, e aí eu explico como é que a gente faz aqui a chamada e tal, mas aí vocês vão me ajudando na medida do possível. Se eu sumir também, eu volto, tá, gente? Se a internet cair, pode cair para mim Você, também, vocês lembram disso, né? A Faesa não está pagando um servidor para mim, eu estou pagando a minha internet de casa por minha conta, e o Zoom também, tudo por minha conta. Então, tá me ouvindo? se cair, vocês aguentam a situação. Diga, querido. É o seguinte, o que eu tentava explicar, estou tentando entender todo esse contexto, você, até pegando as dimensões aí do hardware, quer dizer, você tem o corpo, o seu presente, tal, tem as pessoas, tem a cultura, tem o ambiente, tem os processos, tem os valores, etc, etc. Então, quando você está no mundo, você com o mundo, você pega tudo que está em volta, leva para dentro, mistura tudo isso aí, compara, faz e toma uma decisão. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Uhum, Você uhum, considera todas as dimensões que estão sendo colocadas aí, e depois você compara com o que você tiver, você compara com o estudo que você fizer, e aí você não tem como se tirar meu pensamento, né? Não tem como uhum, se tirar da sua interpretação de tudo que está em volta de você. Você enxerga tudo, compara com tudo, etc, etc, uhum, sem repetir, como você falou muitas vezes, mas você uhum, compara, claro, a experiência que você tem é uma base para você raciocinar. Então, uhum, você compara tudo isso, com temporalidade, com o uhum, clima, tudo isso, uhum. e aí você tem que se posicionar. Sim, sim, É isso que eu estou chamando de decisão. Aí você toma sim. decisão. Eu vou para um lado, eu vou para o outro lado, Uhum. mas isso é extremamente pessoal. É extremamente Qualquer duas pessoal. Uhum. qualquer duas pessoas não tomam a mesma decisão. É muito, muito complicado achar que vão tomar a Sim. mesma decisão. Porque o contexto pode, assim, o físico pode ser igual, mas o histórico não é, os Uhum, conceitos não uhum, são, uhum, a uhum, experiência pessoal não uhum, é. uhum. Então, a pessoa vai tomar uma decisão baseada naquela, usando o físico, etc, etc, que é o mesmo para todo mundo, mas misturando com a sua experiência. Sim. Então, a sua decisão, a tendência a ser diferente é muito grande. Uhum. Então, aquela história, né, que se discute muito da verdade, né? Porque a verdade para mim pode ser verdade para você, Sim. porque o meu processo de achar a verdade é minha, Sim. né? Quando a E gente eu não quando- posso achar que a minha é a verdade, né? sim, sim, como Mas única, né? para mim, não é verdade única, mas para mim ela é verdade por tudo. Sim. Eu, pessoalmente, né, eu não costumo tomar nenhuma decisão ou tomar nenhuma atitude sem antes fazer tudo isso que eu falei. Eu comparo, penso que eu já aprendi, penso que eu sei o que, pesquiso onde eu pudesse Uhum. pesquisar, ouço quem eu posso ouvir, etc, etc, etc. E eu tomo decisão. E eu tomo decisão geralmente com muita tranquilidade, né? Por mais complicado que seja, porque eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu usei Uhum. todas as dimensões, usando aí os termos que a gente está na aula aqui. Eu usei todas as dimensões aí para poder tomar uma decisão. Aí eu Uhum. tomo, porque se a decisão for errada, foi por falta de capacidade de Sim, interpretar tudo, sim, mas sim. eu Aí, me esforcei Lourenço, para fazer isso. só para eu otimizar aqui a questão do tempo, desculpa te cortar, Uhum. mas só para otimizar a Não, questão do tempo, para eu poder encerrar esse ponto aqui e a gente fazer um intervalo. Mas eu queria só trazer um último autor aqui, né? Vou entrar nos que você falou, aí eu vou trazer um último autor, aí eu vou precisar de vocês aí mais uns 5 minutos, talvez, e, e, e aí a gente faz um intervalo. Então, olha só, o que o Lourenço trouxe aqui para a gente é muito importante, né? Então, imagina como que a gente, considerando essas 4 dimensões, no que ele estava falando, a gente conseguir repetir os elementos para ficar em atitude natural e sempre decidir da mesma forma. Olha o perigo considerando essas 4 dimensões, como ele muito bem colocou. E ele falou para a gente aqui justamente o processo, né? Que se eu tomo a minha experiência anterior como verdade verdadeira, eterna e infinita, eu corro um risco. Não é que é para desconsiderar o conhecimento anterior, mas é para momentaneamente suspender, como foi muito bem colocado no exemplo aí pelo colega nessa atitude de tomar decisão.
Essa que é a ideia do Russell, né? Então a gente suspende por um momento, para a gente poder ver o que está acontecendo. Depois que a gente vê melhor o que está acontecendo e ter uma ideia do que está acontecendo, aí a gente pode comparar com o conhecimento que a gente tinha antes e aí tomar a decisão. Então, como ele estava descrevendo ali, é perfeito, né? É exatamente isso daí que você está colocando, é esse o ponto mesmo, tá? Tem uma pergunta aqui da Renata. Eu vou abordar a Renata, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou falar do Merleau-Ponty para poder fechar e a gente ir fazer um intervalo. Né? Minha água aqui acabou, eu preciso tomar uma água e mexer minhas pernas, senão eu vou enlouquecer aqui de ficar sentado tanto tempo. Acredito que vocês também. Alguns de vocês também estão com celular, né? Podem andar pela casa. Eu não posso, estou parado aqui, está bem chato. Eu preciso andar, não aguento ficar parado, não. Então, a Renata está perguntando aqui, né? Afirmações contraditórias do texto. Então, a fenomenologia ela é uma crítica ao psicologismo no sentido de mentalismo. Dá uma olhada aqui, Renata. Se eu considero as 4 dimensões, a gente está falando de um psicologismo, de um mentalismo? Não. Né? Então, quando a gente imagina que existe um caminho psicológico, né? Existe um caminho psicológico, né? Mas ele não é restrito ao psicológico. E aí, eu te respondendo, eu vou trazer o próximo autor para ficar mais claro, beleza? Que é o seguinte, que é o camarada chamado... Tá, mais um líder aqui. Maurice Merleau-Ponty. Assim como Heidegger destacou um dos aspectos do Russell, que era a relação, o Merleau-Ponty vai destacar um outro, que é o corpo. Olha qual que é a importância do corpo. O corpo é o lugar de relação, ok? Ou a fronteira de relação, se eu posso dizer assim. E o Merleau-Ponty ele quer tomar um cuidado, né? Ele quer tirar a ideia da consciência como cognoscência, ou algo mais próximo à ideia do pensamento, que é aquilo que a gente encontra no René Descartes. Lembra no René Descartes, com o penso, logo existo? Eu também não posso ter uma ideia de que eu penso, eu tenho uma experiência que envolve linguagem e pensamento com isso, então porque tem pensamento e linguagem, eu estou consciente disso. Não. O Merleau-Ponty está lembrando a gente que a gente tem consciência em outros níveis que são pré-reflexivos. Por exemplo, o nosso coração está batendo, a gente está respirando, vários processos estão ativados no nosso corpo e são processos que são de relação com o ambiente, né? A nossa respiração é uma relação com o ambiente, o nosso coração batendo, a nossa digestão, manter a postura e a posição do corpo, isso é uma relação com o ambiente. E isso não passa pela reflexão, pelo pensamento. Então, o Merleau-Ponty ele vai tomar um cuidado, porque o Russell, a maneira como o Russell traz, ele não afirma isso, mas ele deixa uma brecha para uma interpretação que é justamente a pergunta da Renata. Né? Disso parecer um psicologismo, disso parecer um mentalismo. E aí o Merleau-Ponty, né, ele é contemporâneo do Heidegger, né? Então o Heidegger faz um recorte e o Merleau-Ponty faz outro recorte, que também é existencial, né, de uma fenomenologia existencial. Então o Merleau-Ponty vai trazer esse cuidado. Se atentem para que consciência não é pensamento. Isso se dá numa outra ordem. Ele vai falar então de corporeidade. Ok? Então, é uma outra ordem de consciência intencional. Então, ele faz esse cuidado para mostrar que, né,
A nossa noção, por exemplo, de temporalidade, a nossa noção de espacialidade, né, ela vai ser construída por esse aspecto plástico, estético da relação do organismo com o ambiente, da maneira como a gente se desloca no ambiente, da maneira como a gente manipula o ambiente na sua materialidade. Então, ele quer tomar muito cuidado para que a fenomenologia não vire uma coisa metafísica ou mentalista. Esse é o cuidado do Martin Heidegger e do Merleau-Ponty. Então, volto a falar, discutir os fenômenos na sua quadridimensionalidade e na interdependência desses fatores, dessas dimensões, e não ficar preso a nenhuma dessas dimensões de maneira restrita. Ok? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, para não tentar explicar as coisas somente por um viés. Imagina eu explicar o comportamento de alguém somente por conta da cultura, ou somente pelo processamento interno que essa pessoa venha a fazer, ou somente pela aposta de vida, esse aspecto ideológico que a pessoa tenha, ou somente pelo aspecto, sei lá, genético, o funcionamento fisiológico, né? Eu não posso me restringir a nenhum desses fatores. Eu preciso considerar eles como um todo. Vocês já devem estar ouvindo desde o primeiro período isso. Lembra lá? Biopsicossocial, espiritual. É isso. São as 4 dimensões do Heidegger. Entendem? Então, é muito importante tomar esse cuidado de lembrar que a relação que se dá com o ambiente não é uma relação de consciência racional, de pensamento. Isso é uma questão muito incentivada na cultura moderna. Então, a gente fica achando que o cara tem que pensar sobre isso. Né? Isso vem desde o Sócrates, ou até antes, lembra? Só sei que nada sei. É pensamento, é reflexão, é racionalidade. Penso, logo existo. Isso é muito infundido na nossa cultura. Então, a gente tende a achar que as coisas são assim. O que os caras estão querendo mostrar, não, é que o corpo, a gente, enquanto organismo, se relaciona com o ambiente. E é assim que a gente vem a saber e produzir os significados. Ok? Relação com o ambiente. A gente não tem um corpo, a gente é um corpo. E a gente, como corpo, se relaciona com o ambiente. Então, a consciência é nossa como corpo, não é de pensamento. Pensamento é apenas uma parte. Então, é um erro achar que eu sou o meu pensamento. É um erro achar que eu sou o meu sistema nervoso. Né? Isso é um aspecto que é muito exacerbado na nossa cultura contemporânea. Não quero dizer que, né, os aspectos neurais não são importantes, pelo amor de Deus, são, mas igualmente são vários outros. Né? Hormonais, imunológicos, tem vários aspectos que são importantes. A gente só tem que tomar um cuidado que eu não sou o meu cérebro. A gente ficar privilegiando um aspecto de neurociência também é cair no mentalismo. Então, também estou aqui tomando esse cuidado com vocês. Tá bom? Muito bem. Podemos parar para a gente fazer um intervalo? Estou arredondando aqui, 10h40. A gente tira 15 e aí a gente volta. Lourenço. Melhorou a iluminação. Né? Não fiquei mais bonito, mas melhorou a iluminação. Beleza, obrigado. Porque agora eu comprei uma câmera e eu estou separado aqui no outro quarto. Né? Então, estou tentando jogar com várias luzes aqui. A gente vê o que vai ficando melhor. Beleza? Mas obrigado pelo feedback. Estou contando aqui 15 minutos e a gente já volta a se ver. Ok? Beijo e até loguinho.